Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma mini aula aqui no canal Concurseiro da NASA. Se você ainda não é um de nossos inscritos, não perca essa oportunidade, se inscreva agora, nesse exato momento no canal, dê o seu like para que possamos cada vez mais trazer coisas importantes, úteis para a sua preparação do que tange a concursos públicos e outras oportunidades. Estamos aqui na mini aula 8, Estudando a Legislação. E nós vamos dar continuidade ao estudo das formas de provimento. Por isso, apertem os cintos que a aula agora vai começar. Muito bem, vamos falar hoje sobre uma forma de provimento muito importante para o seu concurso público. Vamos falar da reintegração. E vamos ler o artigo correspondente, o artigo 28. O que ele fala? O artigo 28 diz assim: reintegração é a reinvestidura, ok, do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então vamos lá. Primeira coisa que precisamos analisar nesse artigo 28, que fala da reintegração. Primeiramente, a reintegração ela é uma reinvestidura. Ou seja, quer dizer o quê? Quer dizer que para que ela aconteça, é necessário que já tenhamos um servidor estável no serviço público. Então, ela é uma forma de provimento derivada. Lembra que das formas de provimento que nós havíamos falado anteriormente? Então, o que acontece? Esse servidor, ele já é estável, já ocupa um cargo público, ok? Aqui a questão, o artigo 28 fala de cargo anteriormente ocupado, né? E aí o que acontece? Esse servidor, por algum motivo, ele é demitido, ok? Ele é demitido, ocorre uma demissão, né? E por conta dessa demissão, ele acaba sendo retirado, né, daquele cargo, daquela função. Só que a Constituição Federal permite que todo aquele que passa por um processo administrativo disciplinar, que é um mecanismo utilizado pela administração pública para viabilizar para julgamentos em relação a alguns servidores, e o processo administrativo disciplinar ele poderá atribuir ao servidor várias sanções, desde uma simples advertência até possivelmente uma demissão. E se acontecer de o servidor ser demitido, ele poderá recorrer, já que ele tem direito à ampla defesa, né, e o contraditório. Então vamos lá. Se ele recorrer à justiça e for invalidada a sua demissão, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, então, olha só, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o cargo anteriormente ocupado. O cargo que ele exercia determinada função e ele foi demitido por uma injusta demissão. E se ocorrer, então, essa invalidação da demissão, esse servidor voltará ao seu cargo anteriormente ocupado. Esse ato de voltar para o cargo anteriormente ocupado é chamado de reintegração. Ou seja, o servidor vai ser reinvestido no cargo anteriormente ocupado se a sua demissão for invalidada na esfera administrativa ou judicial. Lembrando que ele será ressarcido de todas as vantagens que ele perdeu durante esse período fora do cargo. Viu como é fácil? Não é difícil. Mas vamos agora para o parágrafo 1º e o parágrafo 2º para esmiuçarmos um pouco mais o artigo 28. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade remunerada, ou seja, vamos lá, na hipótese, não quer dizer que isso vai acontecer, mas se acontecer, se o cargo que ele ocupara antes for extinto, esse servidor agora ficará em disponibilidade
remunerada. O camarada vai para casa, fica lá aguardando ser chamado novamente pela administração pública. Só que ele fica em disponibilidade, essa disponibilidade é remunerada, ele continua recebendo mesmo sem trabalhar. Né? Que coisa interessante, né, no serviço público. Então, ó, vamos lá, no parágrafo 2º. Olha só, já tem uma diferença gritante aqui. Onde já se viu você ficar em casa e continuar recebendo no serviço? Né? Simplesmente porque não há um cargo ali no momento disponível para você trabalhar. Então, isso acontece no serviço público, é algo que nem podemos imaginar no setor privado, isso não acontece. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, olha só, se o cargo estiver provido, o seu eventual ocupante será reconduzido, olha só, ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo. Olha só, ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Então, ó, olha só, existe a outra hipótese. Qual a hipótese? Se o cargo já estiver provido, se já estiver alguém trabalhando naquele cargo, então aquele ocupante vai ser reconduzido ao cargo de origem, ou seja, ele vai voltar para o cargo que ele tinha antes de ocupar o seu cargo. Ele não vai ter direito à indenização, não vai ter direito a nenhum tipo de vantagem, certo? E se por acaso esse funcionário, esse servidor, não é? Ele pode ser reconduzido ao cargo de origem, mas também ele pode ir para outro cargo ali naquele mesmo quadro. E se por acaso, né, ocorrer, o cargo estiver extinto, o cargo que ele antes ocupava, então ele vai ser também posto em disponibilidade remunerada, tá bem? Então, ó, eu coloquei aqui algumas marcações, e essas marcações são importantes para você, nosso estudante, para que você compreenda o artigo da forma correta, para quando você se deparar com as questões, você tenha mais facilidades, você consiga eliminar de cara opções que não tem nada a ver com o artigo. É muito importante você fazer as anotações, colocar os destaques que sempre nas mini-aulas estamos colocando, para que você tenha mais facilidade no momento que você for praticar as questões daquele assunto. Se você fizer assim, tenha certeza que você vai se sair muito bem na sua prova no dia do concurso, tá bom? Então vamos seguir em frente para mais uma forma de provimento. Nós acabamos de estudar a reintegração, agora nós vamos estudar outra forma. E qual é essa forma? Recondução. Essa é a forma de provimento que nós vamos estudar agora, nesse exato momento. Então tome a sua canetinha, o seu lápis, o seu caderno. Vamos agora tomar nota desse artigo muito importante, o artigo 29 da Lei Complementar de 1993, tá bom? Então vamos lá, concurseiro, vamos lá, guerreiro, não desista jamais. Eu sei que é muito complicado, às vezes acontece de bater um certo abatimento, às vezes você fica ali inundado por problemas do dia a dia, mas deixa essas coisas para lá, vamos olhar para o futuro, vamos ser otimistas, vamos acreditar que com o estudo nós vamos alcançar a nossa meta, o nosso sucesso. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Nós vamos lutar para isso, tá bom? Então vamos lá para a outra forma de provimento dessa aula de hoje. Recondução. O que é a recondução? Vamos ler o artigo 29. Vamos lá, guerreiros. Vamos lá, artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de, olha só que coisa interessante que nós vemos aqui no artigo 29. Recondução é o retorno, olha só, do servidor. Então vamos lá. É o retorno do que, pessoal? Do servidor. É o retorno do servidor estável. Olha só há recondução para servidores que já são estáveis, servidores que já passaram pelo estágio probatório. Uma vez que já passaram pelo estágio probatório, foram aprovados no período dos estágios probatórios para aquela função, então esse servidor passa a ser estável.
Então, depois que acontece isso, olha só, quando eu falar em recondução, você já tem que lembrar dessa palavrinha aqui, ó, retorno do servidor. Retorno do servidor, ok? Lembra lá que a gente estudou sobre a reversão? A reversão é o retorno, só que do aposentado. Agora a recondução é o retorno do servidor. Retorno do servidor, não pode esquecer, tá bom? E esse retorno do servidor é para onde? Para o cargo anteriormente ocupado. O cargo que ele ocupava antes. Era o cargo que ele ocupava antes, tá bom? E decorrerá de, vamos lá, primeira. Imagina só que o indivíduo tenha passado no concurso público. De repente, esse indivíduo fez o concurso da prefeitura e passou para um dos cargos de nível médio. Só que esse servidor, ele já trabalha na prefeitura municipal de Açailândia, ele já tem um cargo público, já ocupa um cargo público. Ele trabalha numa função administrativa, né, a nível fundamental, só que ele já é servidor estável, ok? E agora ele foi aprovado em um novo concurso público. Então, se ele foi aprovado em um novo concurso público, novamente ele irá passar por um estágio probatório. Mas agora não mais para adquirir estabilidade, porque ele já é um servidor estável. Não existe nas esferas de poder você ter que tornar-se estável em cada uma das esferas ou tornar-se estável no serviço público diversas vezes. Não existe isso, tá? Uma vez estável, sempre estável. Tudo bem? Então, olha só. Ainda assim, haverá um período de avaliação daquele servidor para ver se realmente ele está cumprindo com as atribuições inerentes à sua função e às responsabilidades do cargo. Lembra lá que essa avaliação no estágio probatório é o ACADI-PRORRE. O que é o ACADI-PRORRE? São os requisitos avaliados durante o estágio probatório, ao final do estágio probatório, para qualificar o servidor. O ACADI-PRORRE, o que ele sugere para nós? O ACADI-PRORRE, vamos numerar aqui. A, assiduidade. K, capacidade de iniciativa. D, disciplina. Produtividade. E responsabilidade. O servidor ele precisa ter essas virtudes, essas características para que ele possa ser considerado apto para aquela função. Bom, já esclarecido sobre isso, sobre o que de fato vai acontecer durante o estágio probatório, vamos agora para o parágrafo 1º do artigo 29. Então, a recondução se dará nesses casos: inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Olha só, se você que é, de repente, um servidor e agora passa em outro concurso, você já é um servidor estável, passa em outro concurso da administração pública para um cargo de nível médio, um nível melhor, então você vai passar pelo probatório de novo e acontece que você não é considerado apto para aquela função, para aquele cargo. Então, o que acontece? Você está inabilitado no estágio probatório. E quando isso acontece, o que vai acontecer? Retorno do servidor. O que é o retorno do servidor? Recondução. Viu como é fácil? Não é difícil. É super fácil. Se o camarada já é servidor e ele agora está passando por outro estágio probatório, por causa de um novo concurso que ele realizou, e se ele não for apto, se os seus requisitos, as suas características não forem compatíveis com o ACADI-PRORRE, então esse servidor vai ser inabilitado no estágio probatório. Sendo assim, ele não vai perder sua estabilidade, porque ele já era estável. Então, o que vai acontecer? Ele vai voltar através de uma recondução ao cargo anteriormente ocupado. Qual era o cargo que ele ocupara antes? Um cargo inferior, de nível fundamental, administrativo. Então, ele retorna ao cargo anteriormente ocupado. Recondução, retorno do servidor. Agora, ó, a segunda hipótese. Na hipótese, né, a recondução vai ocorrer também quando houver reintegração do anterior ocupante. Beleza?
Então, ó, reintegração do anterior ocupante é o seguinte, imagina só, o camarada está trabalhando numa função de agente administrativo, só que para aquela função havia um outro servidor que tinha sido demitido injustamente. Houve uma invalidação da demissão, como nós vimos no artigo 28, agora há pouco, e o que acontece? Esse servidor é reintegrado ao seu antigo cargo. Quando acontece isso, quando acontece a reintegração, automaticamente vai acontecer também a recondução, porque aquele que estava ocupando o cargo daquela pessoa que tinha sido demitida vai ser reconduzida para o seu cargo de origem, para o seu cargo de antes. Tudo bem? É um pouco complicado de início, mas você pode pausar o vídeo, pode voltar a explicação. Nós vamos fazer questões sobre esses modelos, sobre essas formas de provimento. E conforme fazermos as questões, comentarmos ela, ficará mais fácil o entendimento, a compreensão. Vamos ver o parágrafo único para finalizarmos. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Olha só, na hipótese de esse cargo de origem, né, ele ter sido aproveitado de uma outra maneira, então o que acontece? Esse servidor será aproveitado pela administração pública em uma outra função compatível com a que ele exercera anteriormente. Então é isso, pessoal. Não tem muito segredo, tá? Não tem como correr desses artigos. São artigos chaves que falam das formas de provimento. Então é importante que você tome nota desses artigos, coloque os destaques que nós apresentamos aqui em aula e agora nós vamos para o show de questão, porque assim nós praticando estaremos mais próximos da nossa aprovação. Te vejo agora no show de questão. Vamos lá, te vejo lá. Bem, amigos, agora nós vamos começar mais um show de questão com questões relacionadas ao assunto que nós acabamos de estudar. E a primeira pergunta é, olha só, essa questão ela pede para que você preencha a lacuna com a devida forma de provimento, ok? Então vamos ler o contexto dessa pergunta para que a gente possa encontrar o nosso gabarito. Vamos lá. É a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Pessoal, eu imagino que vocês tenham ainda em mente, na memória, o que significa isso aqui, pessoal? Reinvestidura do servidor estável, ok? Isso só vai acontecer com os servidores que já são estáveis, ok? E olha uma peculiaridade desse enunciado. Essa reinvestidura do servidor estável é para o cargo que ele anteriormente foi ocupado. E olha só, quando for também invalidada a sua demissão. Por consequência dessa invalidação, é que ele novamente vai ocupar o cargo que outrora ele ocupava. Então, essa demissão, essa invalidação, ela pode se dar na esfera administrativa ou também na esfera judicial, com ressarcimento de todas as suas vantagens. Vamos ver qual é a resposta correta? Vamos
Vamos lá? Letra A, reconversão. Será que é essa forma de provimento correta para o dado enunciado? Letra B, remoção. Letra C, reversão. Será que é isso? Letra D, readaptação. Ou a letra E, reintegração? Qual será a resposta? Letra A, letra B, letra C, D ou E? Vou lhe dar aí 3 segundinhos. Pronto, 3 segundinhos. A resposta correta, de acordo com o enunciado e de acordo com o artigo 28 da Lei Complementar de 1993, a resposta correta é reintegração. É isso mesmo, reintegração, pessoal. Então, a resposta correta é o gabarito, letra E, reintegração, de acordo com o enunciado que nós vimos aqui. E também, de acordo, se você quiser conferir, na Lei 93, né? Lei Complementar 1993, no artigo 28. Você pode conferir, né? Exatamente o enunciado dessa questão estará lá contido ali nas suas linhas, tá bom? Reintegração é a reinvestidura do servidor, beleza? Olha só que legal. Quando eu falar em reintegração, você vai lembrar dessa palavrinha aqui, ó, reinvestidura, tudo bem? Então, ó, reinvestidura do servidor, reinvestidura do servidor, reintegração. Recondução, retorno do servidor, retorno do servidor ao seu cargo de origem, retorno do servidor para a recondução. Reversão, retorno do aposentado. Então, para cada forma de provimento, a gente tem um macete que, se você decorar, você não vai ter dificuldade na sua prova. Tá bom? Vamos para a próxima. Bem, essa questão aqui é bem interessante para nós. Vejamos. Ela foi elaborada no ano de 2019, aplicada pela Banco-Idecam, o órgão Instituto Federal do Amazonas, e nós vamos agora responder a seguinte questão. Ela fala sobre as 3 formas de provimento que nós acabamos de estudar: reversão, recondução e reintegração. Então, se você ainda tem dúvidas sobre essas formas de provimento, vamos agora responder essa questão e você vai sanar de uma vez por todas essas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. A reintegração, segundo aqui, ó, ele colocou algumas sentenças que a gente vai julgar se elas estão corretas ou não. Sentença 1. A reintegração é a investidura, queria deixar em destaque aqui, ó, investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Pessoal, quando eu falo em reintegração, o que você tem que ter na mente, na sua memória, o que você precisa ter memorizado? Simples. Falo em reintegração, eu tenho que obrigatoriamente lembrar dessa palavra aqui, ó. Vou colocar aqui para você não esquecer. Reinvestidura, tá bom? Reinvestidura. Aqui, pessoal, vai sair, peraí. Reinvestidura. Pronto. Prontinho aqui. Ok? Falou em reintegração, reinvestidura. Ok? Aqui, como é que está? Está investidura. Ok? Não obstante, além disso, olha o que tem mais. Ele está falando do quê? Ele está falando de limitação física ou mental. O que é isso, pessoal? Quando o servidor tem limitação física e mental, o que é mudado para ele? O seu cargo, as suas atribuições e responsabilidades devem ser compatíveis com suas limitações. Então, que tipo
de provimento é esse? Nós temos aqui no item, na sentença 1, não temos a reiteração, temos a readaptação, beleza? Readaptação. Pessoal, muito importante a gente ficar lembrando essas formas de provimento através das questões, tá? É muita teoria, talvez seja um pouco chato entender um pouco na prática, né? Esses termos como forma de provimento, nomeação, reintegração, tá? Talvez seja um pouquinho chato, mas é importante que você memorize, e só dá para memorizar fazendo questões de concurso, que aí você vai memorizar. Então a sentença 1, ela está falando sobre a readaptação e não a reintegração. Então, já de cara a gente já pode eliminar a sentença 1, tá bom? Sentença 2, vamos estudar, vamos ler ela aqui. Diz assim, ó, a recondução implica o retorno do servidor. Olha só a palavrinha mágica aqui, ó. Retorno do servidor. Retorno do servidor. Ok? Recondução é o retorno do servidor. Retorno do servidor estável ao cargo que ele anteriormente ocupava. É exatamente isso, ok? Então, já temos aqui a sentença 2 como uma das corretas. Vamos ver se a sentença 3 também está correta. A reversão é a reinvestidura do servidor instável. Olha só que coisa, né? Está dizendo que a reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Veja bem, pessoal, quando eu tenho a reinvestidura do servidor, eu tenho que lembrar da palavrinha. Qual a palavrinha? Exatamente, reintegração. Se eu falei em reinvestidura, eu obrigatoriamente tenho que lembrar da palavrinha reintegração. Então, eles trocaram o conceito de reintegração por reversão, porque reversão não tem nada a ver com reintegração. Reversão é a volta do aposentado, a volta do aposentado. A gente pode até fazer depois uma musiquinha para ficar mais fácil a compreensão das formas de provimento. Reversão é a volta do aposentado. Então, agora a gente vai marcar a questão, a opção que nós identificamos como sendo a opção correta, e nós vamos agora tentar achar o nosso gabarito. Vamos lá. Letra A, se apenas a afirmativa 1 estiver correta. Letra B, se apenas a afirmativa 2 estiver correta. Letra C, se apenas a afirmativa 3 estiver correta. Ou letra D e E, se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. A letra E, se apenas a afirmativa 2 e 3 estiverem corretas. Qual é a nossa questão certa? Qual é o nosso gabarito? Vamos ver? Vamos conferir? Vamos analisar a resposta correta. Só pode ser a letra B. Então vamos conferir o nosso gabarito para ver se é correta a resposta. Vamos ver. Parabéns, você acertou muito bem. E é isso aí, pessoal, não tem para onde correr. Temos que fazer exercícios, praticar dia após dia, um degrau de cada vez, cada um no seu ritmo, mas o importante é não parar de estudar. Continue se dedicando, continue firme aqui conosco no canal e nós vamos continuar postando mini aulas para ajudar você na sua preparação. Um forte abraço, fique com Deus, nos vemos nos próximos vídeos aqui no Show de Questão, para que você trabalhe suas habilidades, aquilo que você estudou e gabarite na sua prova. Esse é o nosso objetivo, nosso sonho. Vamos juntos, firmes, avante, até a aprovação. Tamo junto. Tchau.